Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que Deus colocou sobre o meu coração. Eu dei um tema para essa mensagem, diz assim. Repete comigo assim: seja feita a sua vontade. 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 1 até o 28, diz assim: houve um homem de Ramataim, Sofim, da região da montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. E Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, preste atenção nisso, ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e o que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. E o 28 para fechar: por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias em que viver será dedicado ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração, por favor, e feche seus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu servo. Não permita que dos meus lábios saia alguma coisa que não venha de ti, mas que essa palavra seja como uma espada cortante,
que possa penetrar no interior de cada um de nós e trazer uma transformação que homem nenhum pode trazer. Nos ajuda a entender um pouco mais aquilo que o Senhor tem para fazer nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu quero ser rápido, que o tempo é muito curto. Mas Eucana tinha duas mulheres, uma chamava Ana, outra chamava Penina. O texto é muito claro, diz que todos os anos, eles saíam das montanhas de Efraim e caminhavam até Siló. Quando você vai no Google fazer uma pesquisa, são aproximadamente 28 quilômetros. Em outras palavras, a pé, isso dá mais ou menos, dependendo da forma como você anda, de 5 a 7 horas de caminhada. Quando eles saem todos os anos das montanhas de Efraim, vão até Siló adorar, a Bíblia é muito clara, ela diz que Penina, uma das mulheres de Eucana, ela tinha filhos. A Bíblia diz que a outra mulher, chamada Ana, ela não podia gerar, porque ela era estéril. E Penina, todas as vezes, ficava irritando Ana, porque Ana não podia ter filhos. Ana, por sua vez, se sentia incomodada com aquela situação e chorava muito. A Bíblia diz que ela chorava amargamente. Até que um dia, Ana resolve fazer algo diferente. Aquilo já tinha virado um costume na sua vida, mas teve um ano em que ela decidiu tomar uma decisão que até então ela não tinha tomado. Ela parou de olhar para a comparação com Penina e ela começou a fitar os seus olhos diante do Senhor. Ana, ela, creio eu, o texto não diz, mas creio eu, que todos os anos ela pedia um filho. Porém, o filho que ela pedia, ela nunca tinha. Até que um ano, ela resolve fazer uma oração diferente. Ela resolve pedir um filho, mas que esse filho não ficasse com ela, mas que esse filho fosse devolvido ao Senhor. Que esse filho fosse criado dentro, desculpa a expressão que eu vou usar hoje, dentro da igreja. Porque quando a Bíblia fala que sacerdote naquela época são os pastores de hoje. Desculpa. Só que porém, a Bíblia fala, coloca para mim por favor, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Olha quem era Hofni e Finéias. Os filhos de Eli eram homens malignos, não se importavam com o Senhor. Tá bom. Eles eram homens malignos. Algumas versões falam que eles eram filhos de Belial. Então eu queria que sentasse imaginar, naquela época, uma igreja onde os dois pastores, os dois sacerdotes, Hofni e Finéias, filhos de Eli, eram homens maus. Em outras palavras, pastores que não pastoreavam a igreja. Queriam se aproveitar do rebanho. Eram aqueles homens. Então eles eram os pastores da igreja, junto com seu pai, que nos dias de hoje, se a gente pudesse dizer, poderia talvez estar jubilado. Um homem já com uma certa idade, que a Bíblia diz que estava encostado em uma pilastra, sentado numa cadeira. Já estava cansado com aquela estrutura. Então, Ana, Eucana e Penina, todos os anos iam até aquela igreja, oferecer oferta, sacrificar e fazer aquilo que deveria ser feito, prestar um culto ao Senhor. Porém, um dos anos que eles foram até lá, alguma coisa aconteceu diferente na vida de Ana. Ana resolve não pedir mais um filho para ela, mas ela resolve pedir a Deus um filho, dedicando essa criança ao Senhor, dizendo que ele seria um nazireu e que navalha nenhuma passaria pela sua cabeça. Está comigo aqui? A Bíblia diz que tem um momento em que ela começa a orar, o som não sai, mas ela começa a mexer os lábios. E o sacerdote Eli acreditou que ela estava embriagada. Ele fala assim: ei mulher, para de beber vinho. Ela fala: não, meu senhor, eu não sou uma mulher ímpia. Eu estou simplesmente aqui orando diante do Senhor, colocando para fora a minha amargura e a minha aflição, porque afinal de contas eu não tenho um filho. E aí a Bíblia diz que o sacerdote diz assim: que se cumpra o teu pedido. Aquela mulher, ela adora, ela vai embora, passado o tempo correto, ela tem um filho. E quando ela tem esse filho, no ano seguinte, Eucana, junto com Penina, sobem para sacrificar. Estamos juntos? Só que dessa vez Ana não vai. Por quê? Porque a criança era muito pequena, ele estava desmamando ainda. Quando você vai pesquisar e vai estudar, alguns historiadores dizem que Samuel, quando faz entre 3 e 4 anos, ele era um menininho, um bebê. Aí agora, nesse ano,
Ana resolve pegar o menino, subir até Siló para sacrificar. Porém, ela resolve descer de lá sem o menino. A partir de agora, ela entrega o menino para ser criado por Eli, o sacerdote. E ela resolve descer de Siló sem a criança. Talvez você esteja escutando essa história, você diga, cara, que coisa sem sentido. Uma mulher que queria ter um filho, e agora que tem um filho, resolve consagrar esse filho a Deus. Não, a história não é essa. A história é uma mulher que não tem filho, e que faz um voto com Deus, dizendo que se ela tiver um filho, ela entrega esse filho ao Senhor. Você está comigo aqui? Porque uma coisa é você conseguir algo de Deus, ou melhor, você conseguir algo que não tem nada a ver com a mão de Deus. A outra coisa é você fazer um voto com Deus, dizendo para Deus que se Deus te entregar alguma coisa, você devolve para Ele aquilo que Ele te entregou. Então Ana, ela faz um voto, ela cumpre o voto, e ela faz com que Samuel, o menino Samuel, vá morar com Eli. Coloca para mim, 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2, e o menino Samuel crescia diante do... Então peraí, ela não tinha filho nenhum, ela faz um voto com Deus. Agora que ela tem um filho, ela pega o filho, ela consagra a Deus, ela manda o menino morar dentro da igreja com o pastor da igreja. E por ela ter feito isso, por ela ter cumprido um voto com Deus, por ela ter sido fiel a Deus, Deus dá para ela mais 5 filhos. 3 meninos e 2 meninas. Porque com Deus sempre vai ser assim. Efésios capítulo 3, versículo 20. Coloca para mim. Efésios 3 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em... Então, peraí, Ana pede um filho, Deus dá 6 filhos para Ana. Porque quando a gente cumpre um propósito, Deus sempre vai responder com promessa. Quando a gente faz com que os sonhos de Deus aconteçam na nossa vida, naturalmente Deus vai responder com algo muito maior para nós. E talvez você me pergunte essa noite: pastor, mas por que todo ano ela subia e ela queria ter um filho e ela nunca tinha? Mas nesse ano específico alguma coisa aconteceu. Eu vou te responder agora. Porque todas as vezes que Ana subia para Siló, você leu comigo, Penina irritava ela. Então o propósito do coração de Ana era ter um filho para se comparar com Penina. Só que quando Ana, nesse ano que ela sobe, ela começa a não olhar mais para Penina, mas ela olha para o Senhor, dizendo que se ela tivesse um filho, ela queria entregar para o Senhor, não mais na comparação, mas através de um propósito de vida. É nesse momento que Deus responde e entrega o filho para ela. Pastor, como assim? Eu vou tentar ser mais claro com você essa noite. Todas as vezes que você pedir alguma coisa a Deus, e grava isso no teu coração, Deus tem prazer em dar para você aquilo que você deseja. Só que a forma como você deseja, o propósito pelo qual você deseja, muitas vezes você não vai conseguir obter, porque não tem a ver com aquilo que você quer, mas da forma como você imagina ter. A prosperidade foi feita para mim e para você. Tem muitas pessoas que nesta terra querem prosperar para ter muitas coisas. Isso é problema? Nenhum. Só que o propósito de Deus é nos prosperar para que nós abençoemos pessoas na terra. O propósito de Deus é que Ele nos dê cada vez mais, não para que nós sejamos... A Bíblia diz que aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Agora a Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera. Porque todas as vezes que você entende que aquilo que Deus te dá não tem a ver com aquilo que você merece, mas tem a ver com a graça de Deus, quando Deus te dá alguma coisa e você entende que aquilo que Ele te deu está ligado diretamente ao propósito dEle, as coisas começam a mudar na sua vida. Por isso a oração do Pai Nosso diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua... Não é a nossa vontade, é a vontade dEle. Então, em outras palavras, Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Enquanto Ana pedia um filho para poder disputar com Penina, Deus não dava para ela um filho.
Quando Ana entendeu que não tinha a ver com uma competição, mas tinha a ver com um propósito, porque Deus queria colocar um profeta na terra e Ana queria ter um filho. Então Deus, quando olha para ela assim: Ana, se você entender e tirar a comparação da tua vida e começar a entender que aquilo que eu quero gerar em você não tem a ver com competição, mas tem a ver com a manifestação da minha glória na terra, você vai ver que eu vou te dar um filho. Você está comigo aqui? E deixa eu te dizer uma coisa: quem foi Samuel? A Bíblia diz que Samuel foi o maior profeta que já existiu em Israel. A palavra de Deus diz que não saiu uma palavra da boca de Samuel e que se caísse em terra sem se cumprir. Todas as palavras que Samuel liberou se cumpriram. Samuel foi só o camarada que ungiu Davi como rei. Samuel ungiu Saul, Samuel ungiu Davi. Samuel foi um homem levantado por Deus. Samuel foi o último profeta de Israel. A monarquia começa após o fim de Samuel. Samuel foi um homem, ele não foi somente uma criança criado dentro de uma igreja com pastores que não respeitavam a Deus, mas Samuel carregava algo diferente. A minha pergunta essa noite para você não precisa responder: você teria coragem de pegar o teu filho e entregar na mão de pastores que não são fiéis a Deus? O que eu quero te dizer essa noite não tem a ver com o ambiente aonde você está, mas tem a ver com a forma como você se relaciona com Deus. Quando você entra por essas portas e você acredita que é mais um culto, de fato é mais um culto. Mas quando você entra por essas portas e você esquece todo mundo que está do seu lado, e você diz: hoje vai ser a noite que o Senhor vai falar comigo e vai mudar alguma coisa dentro de mim, o culto é completamente diferente para você. Você está comigo aqui? O que Deus está querendo falar comigo e contigo é que nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos estar atentos e entender aquilo que Deus está fazendo. Quando eu comentei mais cedo com você sobre o carro do rapaz, não tem a ver de dar um carro para alguém, entenda isso. É muito mais do que um carro, é um propósito, é ouvir a voz do Criador. Deus não estava preocupado de dar um carro para uma família, porque tem muitas famílias da igreja que não tem carro. Deus estava preocupado, ou melhor, preocupado não, o propósito de Deus na minha vida, na vida dessa família, é fazer com que o projeto dele se cumprisse. Porque Deus olhou durante todos esses anos de semeadura dessa família, e quando chegou no momento certo, Deus quis simplesmente levantar alguém na terra para cumprir algo que o céu já havia determinado. Você precisa crer nisso. Glória a Deus. Deus só queria levantar alguém. Isso que aconteceu. Eu preciso que você creia nisso. Isso que aconteceu não tem a ver com Léo, não tem a ver comigo. Deus queria levantar alguém. Só que ele queria levantar alguém. Só que talvez ele tenha falado ao coração de outras pessoas, mas talvez os outros acharam que era loucura isso. E quando você cumpre isso, naturalmente Deus responde com promessa. E para Deus provar que é verdade, eu falei para você, eu estava no gabinete, veio uma pessoa e falou assim: pastor, eu estou há 2 meses para comprar uma televisão, mas eu não consegui comprar. Deus mandou vir aqui entregar o dinheiro para você e me deu 3 mil reais na mão. Eu não pedi nada para Deus. Eu não pedi nada. O que eu entendo no mundo espiritual é o seguinte: ei filho, enquanto você fizer aquilo que eu mando você fazer, nunca vai te faltar nada. Foi esse o recado que eu entendi de Deus. 3 mil reais é dinheiro, é muito dinheiro, com todo respeito, mas não vai mudar a minha vida. Não tem a ver com 3 mil reais, podia ser 200 mil, tem a ver com um propósito de vida, podia ser 10 reais. Se ela me desse 10 reais, eu ia entender exatamente o que Deus estava dizendo. Eu cheguei um dia na igreja, eu falei isso aqui, cheguei um dia na igreja de manhã, veio uma irmã e falou assim, me entregou um envelope. Pastor, isso aqui é para o senhor. Aí eu olhei o envelope e falei assim, depois o senhor lê, tem uma carta aí dentro. Eu peguei, deixei em cima do meu gabinete e fui pregar. Quando eu acabei de pregar, eu ia pregar à noite, aí eu resolvi ler a carta. Quando eu li a carta, eu falei assim, pastor, eu trabalhei muitos anos numa casa de família. E depois de muitos anos eu fui mandado embora. E eu recebi minha rescisão. E Deus falou comigo, dá para o meu servo. Ela não entendeu muito bem no momento, ela falou assim, para a igreja? Aí Deus falou, não, dá para o meu servo. Aí ela veio, cumpriu e me entregou na mão. Aí eu peguei lá, tinha uma quantia bem razoável. Eu falei, meu irmão, você tem certeza disso? Eu falei assim, pastor, absoluta, Deus falou comigo. Eu falei, amém, eu recebo. Orei com ela, abençoei a vida dela. No mesmo dia, acabou o culto, veio um irmão aqui da igreja, empresário, que está montando um negócio, me falou assim, pastor, eu estou precisando de uma pessoa fiel para trabalhar comigo. E eu conheço ela. Quem que você acha que veio na minha cabeça? Ela. Porque quando você faz
com que o projeto de Deus se cumpra na terra, Deus vai abrir portas onde não tem porta. Deus vai abrir estrada onde não tem estrada. Porque Deus só está precisando de pessoas que ouçam a sua voz e obedeçam os seus mandamentos. Só isso. Deus está procurando pessoas na terra. Por isso que a Bíblia diz: procurei um justo sequer e não achei. Porque uma coisa é a minha justiça e a tua justiça, outra coisa é a justiça de Deus. Deus está procurando homens que não sejam eloquentes. Deus não está preocupado se você é eloquente, se você fala bonito, se você fala errado. Deus não está preocupado se você fala problema. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o teu coração. Deus está preocupado com o que te move. Talvez, às vezes, você quer ser pastor, mas talvez você quer ser pastor para ser visto num tablado. Deus nunca vai deixar você ser. Grava aí, você pode até ser, mas nunca vai ter aprovação de Deus, porque Deus não chama pessoas para aparecer, porque tablado não é lugar para aparecer, é lugar para sacrificar. O que Deus está procurando nesses dias são homens e mulheres simples, que simplesmente queiram cumprir o seu propósito, que queiram andar em sintonia com aquilo que o céu tem para fazer na terra. Eu, quando volto para a oração do Pai Nosso, diz assim: venha a nós o teu, seja feita a tua. Então eu entendo que não é o meu reino, não é o teu, é o reino de Deus. E no reino de Deus você não vai ver escassez. No reino de Deus você não vai ver ninguém passando necessidade. Eu falo aqui na Belém, quando eu chego na Belém e eu vejo pessoas do nosso lado passando necessidade, e se o teu irmão que está do teu lado passa necessidade, se isso não te dói, você precisa ter um encontro genuíno com Cristo. Porque se a dor do outro não te dói, entenda bem, nós não somos solucionadores de problemas dos outros, mas nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer fazer. Eu tenho ensinado neste altar que tem pessoas que passam necessidade e que às vezes você não deve nem tentar ajudar, porque se você ajudar vai sobrar uma chicotada para você, porque às vezes aquele irmão está passando por uma correção divina e você não sabe. Mas tem irmãos que Deus coloca do teu lado para que ele possa abençoar você, e muitas vezes você não entende. Aí o irmão falou assim: não, irmão, que eu estou sem gás na minha casa. Aí você fala assim: eu vou orar. Irmão, não adianta orar, porque se orar o gás não vai entrar. Deus às vezes está te chamando para pagar o gás de alguém. Você precisa estar ligado nisso. Eu vou orar. Não, ora também, mas tem que pagar o gás do irmão. Se não tem dinheiro, arruma alguém. Eu falei que ia dar o carro para o cara, eu ia dar o carro sozinho. Está uma briga agora na igreja, tem um monte de irmão procurando que quer participar junto da obra. Porque as pessoas entendem que isso aqui é uma terra fértil. O que se planta aqui colhe. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço centenas, não é dezenas, centenas de pessoas que entraram nessa casa com a vida completamente embolada, e Deus mudou por completo a história delas. Mas isso não tem a ver com a Belém, tem a ver com o coração deles. Tem a ver com a forma como eles respondem àquilo que Deus quer fazer. As pessoas estão carentes lá fora. O mundo está perdido. Hoje é todo mundo tentando se dar bem em cima de todo mundo. Hoje você só vê gente esperta querendo tomar dos outros. Mas a Bíblia diz que quando vier roubar a tua capa, dá também tua túnica. Mandou caminhar uma milha, caminha duas. O que a Bíblia está dizendo, pastor? A Bíblia está dizendo o seguinte: não importa o que querem levar de você, o que importa é onde está o teu coração. Podem tomar tudo de você. Deixa eu te dizer uma coisa e liberar uma palavra como profeta. Se tomarem tudo de você, Deus te dá tudo em dobro. Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Glória a Deus. Eu escrevi aqui algo. Às vezes queremos prosperar para comprar muitas coisas, como eu disse. Mas na verdade Deus quer te prosperar para você abençoar muitas pessoas. O problema não é prosperar, e sim qual o intuito da prosperidade. Eu quero ser rico. Pode ter certeza que um pai, o desejo de um pai é ver um filho próspero. Sim ou não? Alguém aqui colocou filho no mundo e disse: esse cara vai ser um desgraçado. Tem alguém aqui? Me fala, que senão a gente interna agora. A gente interna agora esse abençoado. O propósito de qualquer um de nós, eu não sei você, eu falo para minha esposa: o meu teto, o lugar mais alto que eu chegar, vai ser o chão dos meus filhos. O lugar mais alto que Deus me levar vai ser o começo da vida dos meus filhos. Eu estou preparando uma estrada para que os meus filhos possam continuar pavimentando ela. O desejo do meu coração como pai é que os meus filhos voem muito mais alto. O meu pastor costuma dizer o seguinte, que ele andava de bicicleta.
o filho dele vai ter um carro e o neto dele vai ter um avião. Porque assim é o propósito de uma pessoa que está gerando outra pessoa. Agora a pergunta que eu te faço é: o que tem motivado você? Você vem para a igreja para poder pedir a Deus aquilo que você quer? Ou você vem para a igreja para que Deus fale ao teu coração aquilo que Ele deseja que você faça? Tem uma diferença muito grande entre vir para a igreja. Existem os pedintes, eles entram na igreja e só sabem pedir. Deus até conhece. Quando vai abrir a boca para orar, Deus fala assim: não precisa orar não, que eu já sei qual é a tua oração. Já sei que tu vai pedir. E mesmo sabendo que você vai pedir, Ele te dá, porque Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Agora, existem aqueles filhos que chegam aqui e falam assim: Senhor, eu entrei, perdoa, antes de eu falar, eu entrei no quarto do meu filho essa semana passada, para ser melhor. Meu filho do meio, ele tem 15 anos. Eu tava em casa dormindo. Isso era 5 horas da manhã. Ele acordou cedo. Eu escutei um barulho, acordei. Aí eu fui devagarzinho, eu vi que era no quarto dele. Eu fui na porta do quarto dele, diante do Espírito Santo que eu estou te falando. 5 horas da manhã. Ele pega na escola às 7h30. Ele estava dentro do quarto assim: Senhor, eu não quero prata, eu não quero ouro, eu só quero a tua presença. E ele chorava de soluçar dentro do quarto. Senhor, me leva para as nações. Senhor, ajuda eu, me ajuda e ajuda os meus amigos. Tira a intrepidez da nossa vida. Nos ajuda a falar do teu amor para as pessoas. Jesus, eu só quero você. E ele chorava, aí metia a mão no violão, dedilhava, começava a cantar, que ele está aprendendo a tocar violão. Aí daqui a pouco ele começava a orar de novo. Eu parei na porta do quarto dele, eu comecei a chorar. Que eu falei: Jesus, é isso que eu estou criando, Jesus. Eu não estou criando um homem para ficar desesperado para ser o cara mais rico da barra. Não. Porque toda a fortuna que ele ganhar não vai levar ele a lugar nenhum. Eu estou criando um homem dentro de casa para que entenda que tudo que ele tem não se compara àquilo que você é. Porque existe ter e existe ser. Eu posso ter muito dinheiro, mas eu não posso não ser ninguém. Mas eu posso não ter tanto, mas eu ser aquilo que Deus me chamou para ser. Você consegue me entender essa noite? O desejo no meu coração é que nós sejamos. Que nós sejamos do que, pastor? Agentes transformadores de ambiente. Pessoas que entram em lugares e as pessoas sentem, tipo assim, tem alguma coisa na tua vida. Aí tu fala assim: é o Espírito Santo de Deus. Eu falei hoje de tarde, aqui no culto da tarde, e vou repetir agora. Às vezes eu chego no restaurante para comer com a minha esposa é testemunha. E aí o Espírito Santo fala bem assim: filho, dá tanto para ele. Aí eu falo assim: Márcia, eu vou abençoar esse garçom. Ela: mas por quê? Eu falei: não, porque Deus está falando comigo. Aí eu pego um dinheiro do bolso, pago a conta, vou lá e dou um dinheiro para o cara: R$100, 200, 150, não importa quanto, 50, não importa quanto. Aí dou para ele. Aí ele começou a chorar. Por que você está chorando? Porque eu estava precisando desse valor, exatamente desse valor. Então, ser próspero é você fazer com que Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Quando Ana pede um filho para se comparar com Penina, Deus não dá o filho. Mas quando Ana pede um filho para ser o profeta que Deus deseja, Deus libera a criança e faz a criança ser quem se transformou. Você está aqui. Talvez Deus tenha te trazido aqui essa noite. De tudo que eu falei, talvez Deus queira falar só uma coisa contigo. Que você entenda que não é proibido pedir. Mas quando o teu pedido não está na mesma sintonia do céu, é igual uma rádio. Quando você pega uma rádio, você vai botar uma sintonia, aí fica... Se não tiver na estação exata, dá chiado. Mas quando você encaixa, o som fica perfeito. O céu tem uma sintonia, e talvez a tua sintonia está diferente do céu, e aí dá chiado, dá ruído, e você não consegue entender nada. O que você precisa não é orar para que o céu se ajuste à tua sintonia. Você precisa orar para que a tua sintonia se ajuste à sintonia do... Porque seja feita a tua, não é a nossa. Se a gente entender isso aqui essa noite, muita coisa muda na nossa vida. Vão ter guerras,
que a gente vai lutar e que a gente acha que a guerra que a gente está lutando é para nos destruir. Não, na verdade é para nos promover. Golias não foi um adversário de Davi, Golias foi a promoção de Davi. Davi só foi reconhecido em Israel por causa de Golias. Deus permitiu que Davi vencesse Golias para que o nome de Davi fosse aclamado em todo Israel. Talvez você esteja vivendo um grande problema. E deixa eu te liberar uma palavra. Aquilo que parece ser problema, talvez seja a válvula, ou talvez a mola propulsora para te jogar para o lugar onde Deus quer te levar. E você está acreditando que é um problema. E aí você empresta a tua boca para reclamar aquilo que vai te promover. Você está aí ou não? Por quê, pastor? Porque o céu tem uma sintonia, e a tua sintonia está diferente da do céu. Se você ajustar a tua sintonia com o céu, se encaixa e buf, explode. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado por esta noite. Na verdade, obrigado por esse dia, Senhor. Eu quero te agradecer imensamente, porque o Senhor é muito fiel. A tua palavra, ela não volta vazia. A minha oração, Deus, é que antes do Senhor despedir o teu povo e levá-los para as suas casas, quer que o teu Espírito Santo ministre ao coração de cada um deles. Assim como Ana, Pai, enquanto pedia um filho, ela queria um filho, mas enquanto o coração dela estava com um propósito errado, ela não recebeu aquilo que ela queria. Quando ela mudou, ela simplesmente mudou a intenção do coração. O mesmo propósito se cumpriu na sua vida. Ela não pediu outro filho, Senhor, ela pediu o mesmo filho. Só que agora o que movia o coração dela não era mais uma comparação, mas era um firmamento com aquilo que o céu tinha para a vida dela. Abençoa a vida de cada um de nós, Senhor. Nos ajuda a entender cada dia mais, de fato, quem é o Senhor na nossa vida. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do seu Espírito se façam presentes. Que tenhamos a melhor semana da nossa vida, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, vá feliz. Uma semana abençoada para você.